O médico Hans Krebs e o químico Feodor Linen foram laureados com o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1953 e 64, respectivamente, por suas contribuições ao esclarecimento do mecanismo do catabolismo de açúcares e lipídios, que foi essencial à compreensão da obesidade. Ambos lançaram mão de reações clássicas da química orgânica, representadas de forma simplificada pelo esquema que mostra a conversão de uma cadeia saturada em uma cetona, em que cada etapa é catalisada por uma enzima E específica. E aí, letra A. Complete no espaço determinado na folha de respostas a fórmula estrutural do produto 4 formado pela oxidação do álcool representado na estrutura 3. Mas antes de resolver essa questão, gente, vocês têm que lembrar de se inscrever no canal, de avisar pros amigos que a gente está resolvendo e curtir aí a nossa página no Facebook também para continuar acompanhando todas as publicações que a gente faz, todos os vídeos que a gente tem para agregar no seu estudo. Tendo depois da vinheta, resolução. Então, para resolver essa letra A, o que a gente tem que pensar? O aluno ou a aluna que está bem ligado no texto da questão vai perceber que ele já está falando que o procedimento indicado no texto ou indicado na imagem é um procedimento que transforma uma cadeia saturada em uma cadeia de cetona. Mas quando a gente olha para os três compostos que já estão escritos nessa resolução, a gente percebe que a gente tem um composto saturado, que é um hidrocarboneto, só possui carbonos e hidrogênios, porque no note a dot ele nos fala que R1 e R2 são somente compostos de carbono e hidrogênio. Também percebemos que o segundo composto é um composto também que é um hidrocarboneto, só que agora é insaturado, portanto só possui também carbono e hidrogênio. Enquanto que no terceiro composto a gente tem um composto que é considerado uma função orgânica álcool aqui em cima, portanto temos um álcool, ou seja, hidrocarboneto, álcool, nenhum dos três é cetona e o processo transformava uma cadeia saturada em uma cetona. Olha que sorte. Então se a gente percebe do texto que ele quer que desenhemos uma cetona, fica muito mais fácil de resolver essa questão. E aí tem que lembrar que a oxidação que ele cita na letra A dessa questão é um processo de oxidação de álcool. Todo álcool pode ser oxidado a duas coisas: ou oxida e vira cetona, ou oxida e vira aldeído. Tudo depende das características aqui deste carbono ligado à hidroxila. Então, se a hidroxila está ligada num carbono que é considerado um carbono primário, ele oxida e vira aldeído. Se a hidroxila está ligada num carbono que é considerado secundário, ele oxida e vira cetona. Tá aí, fio, o que acontece quando o carbono é terciário? Quando o carbono é terciário, o álcool não oxida. Precisava lembrar desses detalhes de reações orgânicas, gente. Isso é uma informação muito específica, mas uma questão muito bonita da FUVEST. Agora que a gente sabe que é o álcool que vira cetona, ou seja, é este OH aqui que tem que se transformar em um dupla O, que é a função orgânica cetona, que possui então uma carbonila e não uma hidroxila. Então é só representar o resto da cadeia da mesma maneira, colocando o carbono aqui, os hidrogênios aqui. Este carbono não interfere ou não sofre com essa reação. Já esse outro carbono, ele precisa continuar ligado a R2 para que essa carbonila seja caracterizada como uma cetona. Tá aí, por que eu coloquei R2 e não o H? Porque se eu colocasse o H seria um aldeído, e não é um aldeído que ele forma sim uma cetona. Portanto, na letra A dessa resolução, a gente tinha que responder no caderno de questões ou na folha de resposta lá do caderno da FUVEST esta fórmula, esta molécula aqui de cetona. Vamos partir então para a letra B da questão. E na letra B ele fala: identifique pelo número qual das espécies 1, 2 ou 3 possui isomeria geométrica, entre parênteses cis-trans, e desenhe os isômeros. E aí na folha de respostas tem um quadro exatamente como esse aqui, pedindo para você indicar o número da espécie, o isômero cis e o isômero trans. Para fazer isso, gente, a gente tem que lembrar o que é isomeria geométrica, então. Isomeria geométrica é uma isomeria na qual a gente tem, obviamente, por ser isomeria, compostos de mesma fórmula molecular, nos quais existem diferenças apenas nos ligantes que estão para fora de dois carbonos que não conseguem rotacionar entre si. Quando a gente olha uma estrutura como essa, estes dois carbonos estão presos aqui por uma ligação dupla e eles não conseguem rotacionar entre si porque essa ligação dupla não rotaciona, ela impede essa rotação dos carbonos. Portanto, a gente consegue desenhar este composto dessa maneira ou com o R2 trocado com o H. Eu posso trocar o R2 e o H de lugar, e o Taif sujou tudo aqui. E quando eu troco o H e o R2 de lugar, eu obtenho um composto completamente diferente, com propriedades diferentes, sendo que possui os mesmos ligantes, só que em posições diferentes, já que esse carbono não consegue rotacionar. Ou seja, o composto com R2 em cima e o H embaixo
é diferente deste composto que está aqui desenhado. Portanto, temos aqui caracterizado uma espécie que apresenta isomeria do tipo geométrico. Portanto, eu preciso desenhar duas espécies como essa, uma sendo isômero cis, outra sendo isômero trans. Quem é o isômero cis na isomeria geométrica? O isômero cis é o que possui ligantes iguais de um mesmo lado do eixo determinado pela direção aqui dessa ligação dupla. Então, essa ligação dupla está nessa direção aqui. Eu traço um eixo, para cima do eixo eu tenho ligantes iguais, para baixo do eixo eu tenho outras coisas, mas já que tenho ligantes iguais aqui, desenho esse composto aqui. E o composto, que é o composto trans, é quando eu tenho esses dois trocados. Quando eu inverto aqui, então, a posição desses dois ligantes, eu tenho o isômero trans, que pode ser desenhado direto aqui também. O R2 em cima e o R1 embaixo. E aí temos, então, a espécie. Portanto, só para completar a resposta, o número da espécie é o número 2 e os isômeros cis e trans são esses dois isômeros aqui. Vamos, então, para a letra C da questão. E na letra C, ele faz uma afirmação e pede pra gente justificar ou para explicar o que acontece nessa afirmação que ele tá fazendo. Então, começa assim. Se R1 e R2 forem cadeias carbônicas curtas, os compostos representados por 3 serão bastante solúveis em água. Enquanto que se R1 e R2 forem cadeias carbônicas longas, os compostos representados por 3 serão pouco solúveis ou insolúveis em água. Por outro lado, os compostos representados por 1 e 2 serão pouco solúveis ou insolúveis em água, independentemente do tamanho das cadeias. Explica a diferença do comportamento observado entre as espécies 1 e 2 e a espécie 3. Gente, então para falar de solubilidade, a gente tem que pensar em interações intermoleculares. E para pensar em interação intermolecular, nada mais justo do que a gente falar sobre quais são as funções orgânicas desses compostos. É visível que esses compostos são hidrocarbonetos. É visível também que esse composto é um álcool. E aí o que ele está falando pra gente é que a grande diferença entre esses compostos é que os hidrocarbonetos, ele falou no texto para nós, que eles são pouco solúveis ou insolúveis. Enquanto que o álcool, o composto 3, ele pode ser muito solúvel ou pouco solúvel. Tudo dependendo então do tamanho da cadeia. Tudo isso eu tô tirando do texto. Se você leu bem o texto, você conseguiu chegar até aqui e perceber todas essas informações, exceto essas duas em azul que a gente precisou pensar um pouco e lembrar das funções orgânicas. Então ele continua falando do 3, que neste composto ele vai ser muito solúvel quando estes R1 e R2, que são esses ligantes, eles forem compostos por poucos carbonos e hidrogênios. É uma cadeia que ele falou que é uma cadeia carbônica curta. Quando eles forem cadeias carbônicas curtas, essa molécula será pequena, portanto o composto será muito solúvel. Portanto, o texto me diz que toda vez que elas são curtas, o composto é muito solúvel. E toda vez que elas são longas, o composto é pouco solúvel. E isso é a charada da questão. A gente tem que perceber que a dependência da solubilidade do composto 3 está no tamanho da cadeia, enquanto que a solubilidade dos compostos 1 e 2 depende de outra coisa, que é basicamente da função orgânica, já que por serem hidrocarbonetos, apresentam somente carbono e hidrogênio, portanto as interações intermoleculares são do tipo dipolo induzido instantâneo, e portanto são forças intermoleculares fracas, então não é solúvel ou é pouco solúvel em água, como foi dito na própria questão, no próprio texto da questão. Então, para responder a letra C da questão, precisava explicar que a grande diferença entre os compostos, entre as características dos compostos 1 e 2 para o 3, porque é isso que a pergunta da FUVEST quer, é que os compostos 1 e 2 serão sempre pouco solúveis ou insolúveis, porque realizam sempre e somente forças do tipo dipolo induzido, dipolo instantâneo, enquanto que a molécula 3, ela pode ser solúvel ou não, dependendo do tamanho da cadeia, porque este OH aqui é o que vai fazer as ligações de hidrogênio com as moléculas de água do soluto. Portanto, esse OH ele é solvatado, e quando ele é solvatado, a molécula acaba sendo solúvel quando esta cadeia é pequena. Quando a cadeia R1 e R2 são cadeias carbônicas longas, estes compostos, mesmo que realizem ligação de hidrogênio, a solvatação não vai ser o suficiente para fazer com que este composto seja solúvel. Portanto, ele será pouco solúvel ou insolúvel. Então, por mais que tenha a ver com a ligação de hidrogênio no composto 3, é mais relacionado ao tamanho da cadeia. Cadeias longas são pouco solúveis, cadeias curtas são muito solúveis, pois a solvatação da hidroxila não é suficiente para transformar a cadeia em solúvel quando o composto é muito grande. Bom, então essa era a questão 3 aí da FUVEST, uma questão muito boa de química orgânica, que envolve muitos conceitos que não são tão complicados, que não são tão elaborados, mas que a junção de todos esses pequenos conceitos em uma questão como essa deixa a questão muito bem elaborada, uma questão muito bem feita para que os alunos consigam pensar sobre reações orgânicas e forças intermoleculares. Uma questão muito boa da FUVEST, eu espero que você tenha gostado, mas não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e avisar para todo mundo para acompanhar as resoluções do Aulas a Mais. É isso aí, galerinha. Tchau!